Perdi tudo num dia, minha casa, meu trabalho. E então? Naquele dia eu acordei antes do despertador. O fogão tinha água quase fervendo. O rádio sussurrava notícia velha. A pia cheia de copo de ontem. Passei o café. Abri a geladeira. Peguei o pote da marmita. O pano de prato estava úmido, cheirando a sabão. Camisa na cadeira. Tênis já encostado na porta. Normal. Tudo normal. Aí eu passei a mão na parede, na altura do micro-ondas, e senti a tomada morna de novo. Não era surpresa. Eu já vinha notando fazia dias. A capa plástica quente, aquela quentura chata que dá medo e preguiça ao mesmo tempo. Fiquei parado com a mão ali. Eu sabia que tinha que desligar, chamar alguém, dar um jeito. E eu não dei. Falei pra mim mesmo, na volta eu vejo. Dei 2 passos pra pegar a chave e ouvi um estalo seco, pequeno, quase nada. Voltei o rosto, fiquei olhando pro nada por uns segundos. Aquele tipo de silêncio que pesa. Abri a gaveta da bagunça pra procurar uma tomada filtro que eu tinha jurado guardar ali. Nada. Fechei. Respirei. Empurrei a decisão pra frente como quem empurra uma cadeira pro canto. Peguei o pão com a mão, joguei na frigideira sem óleo, só pra dourar. Botei sal na tampa da marmita, conferi se o feijão tava fechado direito. Enfiei a carteira no bolso de trás, as moedas no da frente. O celular piscava uns avisos. Bateria baixa. Olhei a extensão torta no chão e me prometi. Na volta eu separo esse fio. Eu troco. Eu cuido. Promessa barata. A pressa entrou pela cozinha como vento. Desliguei o fogo. Deixei o cheiro do café espalhado. Enfiei a chave no bolso. Conferi porta e janela. Toquei a tomada de novo, meio que pra me convencer. Ainda morna. Falei alto. Pra ninguém. Não era pra estar assim, e mesmo assim girei a maçaneta. Fechei a porta e travei o problema do lado de dentro. Desci o elevador pensando no relógio, na bronca do chefe, no atraso do ônibus. No hall, tirei a camisa da mochila e vesti por cima, pra esconder a mancha de ontem. Senti um cheiro leve de plástico aquecido grudado na malha. Balancei a cabeça como se desse pra chacoalhar a culpa. Na rua, o sol bateu nos olhos e me puxou pro passo rápido. Eu quis acreditar que era só mais uma terça, que tudo ia se encaixar, que a tomada ia aguentar, que o mundo me dava margem pra mais um empurrão. Botei o fone num ouvido só, ouvi o chiado, guardei de novo. A decisão já tinha sido tomada uns minutos antes, lá na cozinha, e eu sabia. E o efeito veio na hora, do jeito mudo. Saí sem desligar nada da parede. Deixei o micro-ondas plugado, a extensão torta, a promessa pendurada. Deixei a minha casa sozinha com uma coisa que eu ignorava. Foi isso que eu carreguei no bolso junto com a chave, um problema aceso, esperando. Eu fechei a porta, dei uns passos no corredor e parei. Parecia que eu tinha esquecido alguma coisa. Não era a chave, não era o fogão, não era a carteira. Era um incômodo sem nome. Voltei, botei a chave de novo na fechadura, entrei, e o silêncio da cozinha me recebeu com aquele rádio mudo, a caneca ainda suja de café, a frigideira morna largada no fogão desligado. Até aí, tudo sob controle. Fui até a área de serviço para pegar um pano, daqueles que a gente usa para secar o que respinga da pia. Eu ia dar uma passada rápida no balcão, tirar um pouco da bagunça antes de sair de vez. Tinha roupa estendida com cheiro de sabão barato, água pingando da peça azul, chão meio úmido. Abri a janela para ventilar. O ar entrou frio, mas veio com um traço estranho, quase doce, quase plástico. Eu demorei a registrar. Encostei o pano no tanque, girei a torneira, ouvi o filete d'água batendo no metal. Fiquei ali olhando pro varal como se aquilo fosse resolver tudo. Meu corpo tava no automático, mas minha cabeça tinha ficado na tomada morna. Eu sabia. Eu tinha dito que via depois. E o depois estava chegando mais rápido do que eu queria. Dei 2 passos de volta pro corredor e o cheiro ganhou um nome. Não era perfume de amaciante. Era outra coisa. Um calor manso, como se dentro do apartamento tivesse um forno pequeno ligado em algum lugar. Meu peito ficou pequeno. Eu pensei, besteira minha. Respirei de novo. Não era besteira. Apressei o passo, passei pela sala, encostei na bancada. A cozinha parecia a mesma de sempre, mas não parecia. O rádio, que eu jurava ter desligado, tava só no chiado, como se a antena tivesse cansado. O copo de vidro suado com água pela metade, a marmita fechada esperando a mochila. E aquele cheiro insistente, fino, que chega primeiro que a fumaça. Meu nariz conheceu antes dos olhos. Parei na entrada da cozinha e falei alto, do nada. Não era pra estar assim. Minha voz ficou no ar, sem resposta. Encostei a mão no azulejo como quem procura equilíbrio. Foi quando ouvi um assovio curto, quase um suspiro vindo da direção do micro-ondas. Nada de filme, nada de explosão. Só um som pequeno que muda o corpo inteiro da gente. Eu me vi em dois. O eu que queria fingir que nada estava acontecendo, e o eu que já estava correndo pra resolver. Agarrei o pano da área de serviço, encharquei sob a torneira, torci rápido, a água escorrendo pelo meu antebraço até o cotovelo. Respiração curta, o coração batendo seco, um passo hesitado antes de chegar perto da tomada. No relógio da parede, os minutos nem tinham andado, mas dentro de mim, tudo já tinha virado. Eu ainda tentei puxar memória de instrução, essas coisas que a gente ouve de longe. Não joga água, corta a luz, tampa o ar, eu repetia mentalmente como quem reza sem fé e sem prática. Nessa hora, não tem manual. Tem ato, e o ato foi ir em direção ao cheiro. A cozinha inteira parecia aprender a respiração comigo. Eu levantei o pano molhado com uma mão e estiquei a outra para o quadro de luz que ficava do lado da geladeira. Naquele segundo, o apartamento era só isso, um corredor estreito entre o que eu ignorei e o que eu ia fazer agora. Na sequência, veio o que sempre vem: se eu seguro, eu atraso. Se eu atraso, eu aumento. Eu escolhi segurar. E segurar significou entrar de vez na cozinha, encostar os joelhos no armário, enfiar o pano onde o ar parecia ficar mais quente. Foi assim que o dia começou a virar do avesso de verdade. Eu volto para a cozinha e o ar muda. É
um cheiro doce errado, plástico que esquenta. Eu falo alto pra mim mesmo. Eu ignorei essa tomada. Eu sabia. O coração acelera. Eu pego o pano encharcado da área de serviço, torço na pressa, a água desce pelo braço. O rádio chia, como se confirmasse. Eu encosto o pano no canto do micro-ondas onde o azulejo parece respirar quente. Não é fumaça grossa ainda. É um fio, uma linha cinza subindo, fina. Meu peito fecha. Eu corro pro quadro de luz. Abro a tampa com a ponta dos dedos. Mão tremendo. Puxo a chave geral. A casa apaga num estalo surdo. Silêncio. Volto 2 passos. A tomada ainda sussurra, como se guardasse fogo por dentro. Eu pressiono o pano molhado de novo. Sinto a água espirrar no meu pulso, escorrendo pro chão. Arde no nariz. A garganta arranha. Eu tuço sem querer. O corpo entra no modo urgência. Olho em volta procurando o que salvar e não sei nem por onde começar. Minha carteira tá na bancada, em cima do caderno. Eu deixei ali quando voltei para pegar o pano. Meu carregador tá espetado do lado. Eu penso em juntar tudo, mas o cheiro puxa meu olhar de volta. O pano fumega. Eu recuo. Meus olhos ardem. Eu tuço de novo, mais forte. Parece pouco e já é muito. Eu lembro de respirar pelo canto da boca, como se isso fizesse diferença. Falo baixo. Não era para estar assim. A geladeira ronca e para, por causa da chave geral. O relógio da parede para junto. Eu olho a janela. Penso em abrir mais. Vou até lá. Puxo. O ar entra. Empurro o cheiro na minha cara. Piora. Eu volto, meio cego, com a vista marejada. O fio de fumaça engrossa, como se tivesse encontrado coragem. Eu tento cobrir tudo com o pano, como tampa de panela. A borda do tecido queima um pouco na minha mão. Eu chacoalho, pressiono. A ponta da tomada escurece, um pontinho aceso aparece e some, e aparece de novo. Parece vela teimosa. Eu lembro de não jogar água direto. Repito isso na cabeça como mantra torto. A mão treme mais. Eu tuço sem parar. Eu desistindo de brigar corpo a corpo, dou meia volta e corro pro corredor. Abro a porta do AP, deixo escancarado. O ar corre. Por um segundo eu acho que vai ajudar. Não ajuda. O fio de fumaça vira 2. Minha testa começa a suar frio. Eu falo alto, agora pedindo, aguenta, aguenta. Não tô pedindo pra ninguém, é pro apartamento mesmo. Eu puxo o celular do bolso e tento discar pro síndico. A tela brilha fraca, bateria gritando. Não dá tempo de explicar. Quando eu ponho um pé fora, escuto um grito vindo do fim do corredor. Desce. Todo mundo. Agora, a voz dele rasga o corredor. Porta bate em algum lugar. Um vizinho aparece de chinelo. Outra porta abre. Mais um grito. E a minha cozinha, atrás de mim, respira como um bicho. Eu volto meio passo pra dentro só pra pegar a carteira. A fumaça me morde a garganta de um jeito novo. Eu desisto. Vejo a carteira ali, tão perto, e deixo. Pego só o celular. Nada mais. Não é heroísmo. É medo, puro. Eu piso no corredor com os olhos ardendo e a camisa grudando no corpo. Puxo a porta, nem tranco. Eu sei que não volto agora. O elevador demora. Muito. E é um muito curto, mas vira eterno. Eu olho o visor. Parado no térreo. Esquece. Eu vou de escada. O síndico passa por mim subindo, fala qualquer coisa que minha cabeça não grave e aponta para baixo com a mão aberta. Eu desço rápido. Tropeço num degrau. Bato o ombro na parede. O celular quase escapa. Seguro como se fosse a única coisa que eu tenho. Porque é. Lá por baixo, o cheiro já desceu também. É outro ar pesado. Eu escuto uma sirene ao longe, ou imagino. Meu ouvido apita. Quando eu bato no térreo, a porta corta um sopro de vento mais frio e eu entendo. Acabou minha tentativa. Não tem mais como voltar lá pra dentro pra salvar nada. Eu desço pra rua como quem cai. Na calçada, eu me curvo e tuço até a vista borrar. A garganta arranha como lixa. Eu apoio as mãos nos joelhos. Alguém pergunta se eu tô bem. Eu balanço a cabeça e não respondo. A voz do síndico vem pelas costas, agora mais perto, repetindo: desce, desce, todo mundo. A minha casa fica lá em cima, atrás de uma tomada que virou ameaça. Eu olho pro prédio e sinto a culpa bater no estômago. Eu sabia da tomada. Eu sabia. O celular vibra uma vez. Aviso de bateria. Eu encaro a tela por um segundo e penso no que falar pro trabalho. O cheiro de fumaça cola na minha pele, na minha língua. Parece que tudo tem gosto de queimado. Eu encosto as costas no muro. Olho pro alto. Esse é o meu saldo por enquanto. Eu, o celular, um prédio que respira cinza lá em cima, e a certeza besta que me acompanha desde cedo. Eu fiquei na calçada com a camisa colada no corpo. O cheiro de queimado grudou em mim como se fosse minha pele. A janela do meu AP, lá em cima, virou um quadrado escuro que eu não reconhecia. Vizinho de chinelo do meu lado, outra moradora com o cachorro no colo, todo mundo olhando pra cima com a mesma cara de susto. Eu engoli seco e tentei respirar pelo nariz, mas o ar raspava. Eu peguei o celular com a mão suada. A tela piscou fraca. Disquei pro trabalho. Falei rápido, sem fôlego. Eu me atrasei. Teve um problema aqui em casa. É sério. Do outro lado veio seco. De novo não, hein? Quando chegar a gente conversa. Eu abri a boca para explicar melhor, só que a garganta pigarreou. Virei de costas pro prédio. Caminhei 2 passos. Botei a mão na nuca. Eu sabia que aquela conversa ia custar caro. O síndico passou gritando de novo, apontando a escada de emergência. Uma viatura encostou devagar, luzes refletindo nos vidros do hall. Eu tentei parecer inteiro. Ajeitei a barra da camisa. Limpei a palma da mão na calça. O cheiro subiu mais forte, misturado com um frio na barriga. Uma vizinha me olhou e perguntou se eu queria água. Eu só balancei a cabeça. Não saiu voz. Eu decidi ir pro trabalho do jeito que tava. Era isso ou esperar parado olhando pro alto, inventando desculpa. Enfiei o celular no bolso. Senti a bateria pedindo ar, a fuligem fazia cócega no rosto, deixava a pele áspera. Eu dei alguns passos pela calçada, mas voltei e olhei pra janela mais uma vez, teimoso. Parecia que se eu encarasse, a casa ia responder. Não respondeu.
Eu puxei o ar, reforcei na minha cabeça. Eu já sabia da tomada. Dói admitir, mas eu precisava repetir. Aquilo me pesava nos ombros. Baixei o olhar, mirei a rua. Ônibus passando, buzina longe, vida normal dos outros. Eu era o cara com cheiro de queimado e uma conversa marcada no relógio. Eu mandei uma mensagem curta. Tô chegando, só preciso respirar um minuto. Ficou com um tracinho só, sinal ruim. Ajeitei a mochila vazia nas costas por costume, mesmo sem nada dentro. O corpo pediu água, pediu banho, pediu cama. Eu tinha nada disso naquele minuto, só o caminho até o trabalho e a voz do chefe na memória. Dei o primeiro passo para sair da calçada e o celular vibrou. Ok, chegando a gente fala. Sem ponto final, sem emoji, sem nada. Eu guardei o aparelho e senti um peso diferente. A conversa virou obrigação. O prédio atrás de mim continuou respirando fumaça fina. Eu virei as costas e fui. Eu entrei no prédio do trabalho ainda com o cheiro de fumaça grudado. O segurança me olhou de cima a baixo, fez aquela cara de quem não quer perguntar nada e apertou o botão da catraca. Eu passei esfregando a manga na outra, como se desse para apagar o cheiro com tecido. No corredor, as pessoas viraram o rosto. Eu tentei sorrir, não saiu. Parei na mesa, larguei o celular e a chave. Falei, deu um problema sério lá em casa. Minha voz saiu áspera. Puxei ar, tossi de leve, engoli seco. A fuligem tinha marcado meu colarinho. Eu vi. E vi 2 olhares de canto, desses que pesam mais que palavra. Chamei o chefe na porta da sala. Ele apareceu com a mão no bolso, cara fechada. Eu comecei atropelando. Eu acordei cedo. Tava tudo normal, mas a tomada de casa, eu já sabia que esquentava. Eu ignorei. Subiu fumaça. Eu desci às pressas. Fiquei na rua. Eu tô aqui porque achei que dava pra segurar hoje. Falei num fôlego só. Ele escutou de braços cruzados. O ar-condicionado jogava um frio no meu suor. Deu um arrepio. Ele perguntou, você tem condição de trabalhar agora? Eu disse a verdade. Não como eu gostaria, mas eu fico. Eu compenso. Me dá um dia, eu recupero. Eu tava pedindo mesmo. Não era discurso. Era pedido. Um dia. Eu precisava de um dia. Eu tava com medo de voltar pra casa e encontrar nada. Ele respirou pelo nariz, meio impaciente. Falou baixo, seco. Isso tá virando padrão. E não dá pra gente ficar nessa. A gente vai encerrar por aqui. Eu ouvi o encerrar e fiquei sem chão. Repeti, encerrar. Ele assentiu com a cabeça, já olhando além do meu ombro, como quem quer fechar a conversa. Não precisa voltar. Eu tentei mais uma. Eu entendo. Eu errei. Mas eu perdi quase tudo hoje. Eu só peço. Ele levantou a mão no ar, só um gesto. Eu sinto. Mas a decisão tá tomada. Foi ali. Não teve grito. Não teve reunião. Só 2 frases e uma porta atrás de mim que parecia maior que eu. Eu voltei pra mesa sem olhar pros lados. Sentei. Encostei a palma na testa. O celular vibrou pedindo energia. Eu abri a gaveta por reflexo. Vazio. Meu carregador tinha ficado na cozinha, do lado da tomada que eu falei agora há pouco. Eu ri de nervoso. Um sopro. Peguei o aparelho. Apertei o botão de novo. Apagou. Tela preta. Eu fiquei com o próprio rosto me olhando no reflexo. Juntei minhas coisas. Eram poucas. Uma caneta, um caderno, um copo velho. Passei pelo corredor como quem atravessa um rio raso e frio. Na recepção, pedi água. A moça empurrou um copinho. Eu agradeci e bebi num gole só, sentindo gosto de queimado mesmo assim. Assinei um papel que eu não li direito. Entreguei o crachá. Ele fez um clique seco no balcão. Na porta, eu enfiei a mão no bolso por instinto, como se tivesse alguma nota esquecida. Nada. Toquei o celular outra vez, igual quem cutuca alguém dormindo. Morto. O corpo deu um tremor de dentro para fora. O mundo ficou silencioso, desses silêncios que não respeitam a rua. Eu fiquei em pé olhando o movimento por alguns segundos. Aí eu saí. Descer a calçada foi diferente dessa vez. Parecia que eu tinha diminuído de tamanho. Olhei pro próprio tênis e reparei fuligem nas laterais. Eu pensei, pronto. Agora eu não tenho casa nem trabalho, falei baixo, pra mim mesmo. E quando eu disse, doeu de um jeito mais real, não era a frase feita. Era o inventário do dia. Eu sentei no meio-fio, só para dar um tempo ao corpo. Apoiei o caderno no joelho e escrevi uma linha torta. Ligar pra. Não tinha pra quem. O papel ficou aberto, me olhando, e eu olhei de volta. Se eu ficasse ali mais um minuto eu chorava. Decidi levantar. Um passo de cada vez, com a cabeça fazendo conta de nada. Era isso que eu tinha. Eu voltei pro prédio achando que dava pra pegar pelo menos a mochila. Na portaria tinha um cheiro de água e fumaça misturados, chão ainda úmido, gente falando baixo. Subi de escada porque o elevador tava travado. Quando virei no meu andar, dei de cara com a fita zebrada cruzando o corredor. Um papel plastificado na parede, interditado. Meu corpo andou mais um passo e parou sozinho. Eu falei com o porteiro que tava lá em cima acompanhando o pessoal do prédio. É 5 minutos só, de verdade. Documento, cartão, meu carregador, tá tudo aí dentro. Ele levantou a mão, jeito de quem já repetiu aquilo o dia inteiro. Não pode. Só amanhã, com autorização. Hoje ninguém entra. Eu olhei por cima da fita, enxerguei minha porta. Tão perto. O corredor tinha um ar mais frio que batia na pele suada. Eu sentia vergonha de estar pedindo no meio dos vizinhos. Eu tentei negociar mais um pouco. Eu pego rapidinho. É uma sacola só. Eu deixo a porta aberta. Você fica olhando. A resposta veio igual. Não dá. Risco. Eu confirmei com um olhar pro síndico. Ele fez que sim. Sério. Eu respirei fundo e assenti, como quem aceita uma sentença. E aí caiu a ficha de vez. Meus documentos, o cartão, uma grana miúda, o carregador, todos presos a 2 passos de mim, do outro lado de uma fita. Eu encostei a mão na parede gelada e lembro de ter dito baixo, pra ninguém. Eu causei isso, não era drama. Era o resumo do que eu vim empurrando. A fuligem deixava marca no dedo quando eu passava a mão no rosto. O corredor tinha uma luz amarela que fazia tudo parecer mais gasto. Um vizinho passou atrás e perguntou se eu morava naquela porta. Eu só balancei a cabeça. Ele disse força aí num tom sem jeito e desceu.
Eu pedi um papel e uma caneta pro porteiro. Ele trouxe um bloquinho com capa de propaganda e uma caneta falhando. Eu escrevi RG, CPF, cartão, carteira de trabalho, carregador, mochila preta. Como se listar fosse aliviar. Não aliviou, mas deixou concreto. Dobrei o papel e enfiei no bolso. Não tinha para onde ir com aquilo, mas meu corpo precisava de uma tarefa pequena. Desci com passos curtos, sentindo o cheiro do corredor colado em mim. Na portaria, o vidro refletiu um pedaço do meu rosto. Fuligem no colarinho, olho vermelho. Eu pensei nas filas do dia seguinte, em explicação, em segunda via. Pensei no banco. Pensei no telefone morto. Parecia piada ruim. Tudo que eu precisava para resolver as coisas estava lá dentro. Eu estava do lado de fora. Lá fora, o barulho da rua jogou um pouco de normal em mim. Eu sentei num degrau, cocei a nuca, mordi o lábio. Tentei lembrar de algum número de cabeça. Falhei. Fechei os olhos por uns segundos. Abri. Levantei. Eu não tinha mais o que fazer ali. A fita estava cumprindo o papel dela. Eu não tinha casa para entrar, nem trabalho para ir, só o resto do dia para atravessar. Eu olhei para o porteiro de novo e agradeci, mesmo sem ter ganho nada. Ele deu um boa sorte sincero, que bateu meio torto. Eu botei a mão no bolso e achei uma moeda solta. Uma só. Guardei. A sensação era de caminhar mais leve e mais vazio ao mesmo tempo. Desci os 3 degraus da saída e fui procurar um lugar para respirar sem essa fita me olhando. Eu sentei num banco da praça porque eu precisava de sol no rosto para lembrar que era dia. Encostei as costas, estiquei as pernas, senti a madeira render. A camisa grudava no ombro. Eu puxei o ar, deixei ele entrar devagar. Fiquei olhando o vai e vem de gente que nem me via. Eu tava tentando achar um ponto para começar de novo dentro da minha cabeça e só vinha um vazio grande. Eu tirei o celular do bolso. A tela fraca me devolveu um pedaço da minha cara. Eu abri a conversa com 2 contatos. Escrevi: tô enrolado. Posso te ligar? Apaguei. Escrevi de novo. Preciso de um favor, dessa vez eu mandei. Fiquei olhando aqueles 2 tiques. Demorou um pouco e virou azul. Nada de resposta. O peito deu um passo para trás dentro de mim. Eu mandei para outra pessoa. Aconteceu um problema sério aqui. Você consegue falar rápido? Escrevi a parte do incêndio e apaguei. Mandei só o começo mesmo. Ficou num tique só. Sinal ruim. Eu virei o celular de lado, levantei um pouco pro céu, baixei de novo, como se isso puxasse a resposta. Nada. Meus dedos estavam um pouco pretos de fuligem. Eu esfreguei um no outro e caiu pó cinza no chão. Um vento quente passou pela praça e levantou poeira. Eu ajeitei o boné. Nem era meu. Era velho, esquecido na mochila num outro dia, e senti a cabeça pesada. Olhei para a sombra da árvore, troquei de posição. A fome bateu de leve, aquela fome fraca que não tem coragem. Meu estômago só reclamou pelo hábito. Eu não tinha o que dar para ele. A tela vibrou e eu pulei. Não era a resposta. Era o banco. Aviso, sua conta entrou no negativo. Eu li em voz baixa. Ficou ainda mais real. Eu abri o app por reflexo e o número vermelho me encarou. Eu passei o dedo na tela como se desse para apagar cor. Não deu. Eu senti vergonha do nada. Vergonha sentado sozinho, como se alguém tivesse lido por cima do meu ombro. Eu pensei em mandar print para alguém. Desisti. Escrevi outro áudio curto pro primeiro contato. Cara, eu tô numa pior. Você consegue me ligar 5 minutos? Gravei e apaguei antes de enviar. Gravei de novo, mais curto. Me liga quando puder, mandei. Esperei olhando para as pessoas passarem. Um cara com uniforme de obra, uma mãe com carrinho, um vendedor de água com isopor. Todo mundo tinha destino. Eu tinha um banco de praça e um número vermelho. Eu baixei a cabeça e falei baixo. Eu perdi tudo num dia, doeu no estômago. A frase tinha gosto. Queimado, de novo. Eu esfreguei a mão no rosto, deixando um traço sujo na bochecha. A tela piscou fraco mais uma vez. Eu tentei desligar aplicativos. Mexi em nada. O celular pediu ar, eu não tinha tomada, não tinha carregador, não tinha onde enfiar uma desculpa. O lado ridículo dessas horas é que a gente começa a ajeitar o que não resolve. Eu arrumei o cadarço, bati o pó da calça, dobrei o papel com a lista dos documentos que eu tinha feito lá em cima e empurrei pro bolso como se fosse importante. Fiquei mais um minuto esperando um milagre simples. Tô chegando. Liga aí. Onde você tá? Não veio. A bateria morreu diante de mim. Tela preta. Apertei o botão como quem aproveita os últimos segundos de um elevador. Nada. Eu fui ficando menor no banco. O sol bateu mais forte. O suor veio de novo. Eu entendi que parada ali não dava. Levantei devagar. Passei a mão na nuca. Respirei. Se ninguém me atende e eu não tenho pra onde voltar, eu preciso de um lugar com gente, com luz acesa a noite inteira. Um teto grande onde o corpo descansa sem pedir licença. Eu pensei na rodoviária. Eu caminhei devagar pelo ladrilho quebrado, desviando das pombas, sentindo o sapato arranhar no chão. Cada passo tinha um barulho seco. A praça foi ficando atrás de mim. Minha mão ainda procurava o celular morto no bolso por costume. Não tinha resposta vindo. Era eu e o caminho. A rodoviária me recebeu com luz fria e barulho de aviso no alto-falante. Aquele som metálico que não diz nada para quem não tem passagem. Eu entrei devagar, escolhendo um canto onde dá pra ver gente passando sem precisar falar com ninguém. Sentei perto de uma coluna, abracei os braços para esquentar. O piso devolvia o frio pelos tênis. Eu respirei uma vez longa, só para dizer pro corpo que agora era aqui. O cheiro era mistura de fritura, diesel e produto de limpeza. A camiseta arranhava a pele por dentro, fuligem que não sai só esfregando. Eu pensei em tomada. Olhei pros pilares como quem procura água no deserto. Vi 2 ocupadas por mochilas e caras de sono. Eu cheguei perto, tentei posso pegar um minutinho. O rapaz apontou pro meu celular e disse: o meu também tá pedindo socorro. Dei um sorriso que não saiu e voltei pro meu canto. O medo vinha em ondas curtas. Fechar o olho parecia perigoso. Eu guardei o celular morto dentro da meia, enfiado por dentro do tênis, como se alguém quisesse esse peso.
preso. Não queriam. Era só mania de proteger o que sobrou. Botei o caderno aberto no colo, rabisquei qualquer coisa que não servia pra nada, mas pra ocupar a mão. O corpo durou assim uns minutos, até desabar num cochilo picado que doía na nuca. Acordei com a coluna reclamando. Troquei de lado no banco, ajeitei o boné, dei uma olhada pro relógio da plataforma. O tempo ali é um bicho elástico. Não passa e, de repente, some. Gente entra e sai, risada longe, briga baixa perto do banheiro, apito do guarda. Eu existia na margem do quadro. Invisível o bastante pra ninguém perguntar nada, visível o suficiente pra eu sentir vergonha. Uma senhora passou empurrando um carrinho com 2 bandejas fechadas, cabelo preso, olhar rápido. Parou na minha frente sem cerimônia. Vai uma marmita. Eu fiquei mudo um segundo. Ela completou. Tem mais ali no final. Se quiser, eu aceitei com as 2 mãos, como se fosse frágil. Falei obrigado do tamanho que consegui. Ela já tinha andado 2 passos quando virou e disse, tem garrafa d'água também. Segui com os olhos a direção do que ela chamou de ali. Eu abri a marmita sentado. O vapor subiu fino. Arroz, feijão, um frango desfiado. Cheiro de comida de cozinha de igreja, de quermesse. Eu comi devagar de vergonha, rápido de fome. O sal veio forte. Bom, engoli com cuidado para não tossir. Senti o estômago assentando, um pedaço de mim voltando pro lugar. Guardei a metade para mais tarde que eu nem sabia quando era. Enrosquei a tampa de qualquer jeito. Um rapaz com colete amarelo passou varrendo. Bateu o olho na marmita, depois em mim. Não falou nada. Continuou. O corpo relaxou o suficiente para dar mais um soninho de 5 minutos, desses que a gente cai e volta. A cabeça daí ia num ritmo que parecia acompanhar o alto-falante. Quando eu levantava, as pernas reclamavam do banco duro. Eu ria curto de mim mesmo. Minha cama era um assento público. Perto da meia-noite, a rodoviária ficou num meio silêncio. As barcas de gente diminuíram. Dá para ouvir o plástico das cadeiras quando alguém senta. Eu puxei o casaco fino pro peito e fiquei contando as luzes que piscavam no teto. A vontade de chorar veio feito soluço preso. Eu fiquei com ela um tempo, depois passou. Não adiantava agora. Fui até o ali que a senhora apontou. Tinha uma mesa com garrafas d'água e mais bandejas. Um homem ajeitava tudo com calma. Peguei uma garrafa. Falei baixo valeu, de coração. Ele assentiu, sem perguntar nada, o que foi bom pra mim. Voltei pro meu canto. Bebi a água com gosto de novidade. Amarrei de novo o cadarço. Ajeitei o celular escondido na meia e sentei com a testa encostada no braço. Num desses levanta-senta, eu entendi que aquela noite ia ser desse jeito. Picada, fria, comprida. Eu aceitei. A consequência veio no corpo, uma dor na lombar que vai e volta, uma ardência no olho que não descansa, uma tensão em alerta que não desliga. Mas eu tava coberto, tinha gente passando, tinha luz. Não era casa, mas também não era rua vazia. Esse foi o acordo que eu fiz para conseguir atravessar a noite. Eu acordei quebrado na rodoviária e fui direto pro banheiro. Abri a torneira da pia, deixei a água correr gelada, meti as mãos em concha e joguei no rosto. Nuca também. A pele acordou na marrã. Esfreguei a camiseta por dentro para tirar o grosso da fuligem do pescoço, deu um lodo preto na beirada da pia. Peguei um pedaço de papel higiênico, passei no rosto, ficou cinza. Alguém atrás resmungou vai demorar, e eu só fiz que não com a cabeça. Não tinha sabonete. Tinha água e vontade de parecer gente de novo. Saí procurando um café. Achei um balcão com garrafa térmica cansada. Puxei do bolso umas moedas perdidas, até moeda pequena que a gente ignora no dia a dia. Contei devagar. A moça olhou com paciência. Deu. Ela encheu o copo de plástico. Eu dei um gole e o gosto era ralo, triste, mais quente. Desceu abrindo um clarão na cabeça. Encostei no balcão e falei, mas pra mim, hoje eu resolvo minha segunda via. Era um plano pequeno, mas era um plano. Peguei o primeiro ônibus que parava perto da delegacia. Desci 2 ruas antes. Andei rápido, peito meio ansioso. No saguão, fila de senha, cadeira dura, televisão sem som passando notícia. Peguei a minha e sentei. Quando chamaram, expliquei em linha reta. Incêndio no AP, documentos presos, preciso do boletim para tirar segunda via. O rapaz do guichê digitou sem me olhar muito. Perguntou o endereço. Eu disse. Perguntou o comprovante. Eu disse que estava dentro do apartamento interditado. Ele parou de digitar. Levantou os olhos. Tem alguma foto do comprovante? Conta de luz, água, qualquer coisa. Eu procurei o celular por reflexo, morto. Respirei. Falei que não. Ele deu um suspiro curto, virou o monitor um pouco, chamou uma colega. Os dois cochicharam olhando a tela. Eu fiquei em pé, mão no bolso, sentindo a camiseta fria colada na pele limpa de meia hora atrás. Ele voltou. Olha, sem documento e sem comprovante, a gente precisa de pelo menos um boletim do síndico ou um registro da portaria, algo que comprove que você mora lá. Eu expliquei da fita, expliquei da interdição, falei do papel plastificado na parede, falei do meu nome na caixa de correio. Ele assentiu, sem má vontade, mas assentiu daquele jeito que já é não. Completou. Consegue voltar com isso? Com qualquer coisa. Uma foto, um e-mail. Eu senti o chão dar uma leve descida. Agradeci. Peguei um folheto com a lista de documentos, enrolei no dedo. Saí. Parei na calçada e encostei na sombra. O café ralo parecia ter sumido do meu sangue, e o dia voltou a pesar no ombro. Caminhei até uma lotérica. Pensei em imprimir alguma conta antiga do app do banco. Lembrei do número vermelho. Lembrei do telefone morto. Eu ri sozinho, um riso curto, sem graça. Era tudo volta mais tarde, sem falar volta mais tarde. Entrei numa papelaria. Perguntei se tinha tomada. O rapaz apontou para um T todo ocupado. Só se alguém sair. Ninguém saiu. Comprei uma caneta azul por impulso, dessas baratas, e um envelope.
Escrevi meu nome e endereço no canto, como se isso valesse alguma coisa. Guardei junto do folheto. Era o meu jeito de dizer pra mim que eu existia no papel ainda. Na rua, o sol bateu no rosto e eu lembrei do banheiro da rodoviária. A água fria, a cara limpa, a vontade de ser gente. Eu pensei, ok, se a delegacia quer prova, eu pego na portaria. Peço uma declaração. Peço pro síndico assinar. Era isso. Eu tinha uma coisa a fazer. Não resolvia tudo, mas abri uma porta do tamanho da minha mão. Eu virei a esquina de volta pro ponto com essa frase martelando. O dia tinha me dado vários não seguidos. Esse parecia um talvez. O corpo entendeu. Andei mais rápido, como quem persegue uma sombra que finalmente anda um pouco à frente. Eu ia voltar pro prédio e pedir 3 minutos de respiro. 3 minutos e um papel com meu nome. Voltei pro prédio com a cabeça num fio. A portaria estava cheia de voz baixa e cheiro de água sanitária. Falei direto. Eu preciso de uma declaração de morador. Meu AP tá interditado. Preciso pra segunda via. O porteiro olhou pro síndico. Eles trocaram 2 frases. Ele puxou um bloco, digitou no computador velho, imprimiu um papel com meu nome e o número do apartamento. Carimbo. Eu passei a mão no selo como quem confere pulso. Guardei no envelope que eu tinha comprado cedo. Respirei. Tinha algo com meu nome ali. Perguntei da entrada rápida. O síndico disse, 3 minutos. Sem pegar peso. Nada de ligar nada. Entra e sai. Eu assenti com a cabeça. Ele me deu uma sacola de supermercado e uma luva de borracha que cheirava a cloro. Subimos de escada. Cada degrau tinha um barulhinho de água secando. No meu andar, a fita seguia lá, mas abriram pra gente passar. Eu entrei e o AP parecia menor. Escuro, úmido, um pó preto colado em tudo. Vasculhei na pressa. Gaveta inchada. Papel grudado em papel. Roupas viradas num tom único de cinza. O sapato do canto entortado, como se tivesse derretido um pouco. Minha carteira devia estar por ali, só que não tava. Eu enfiei a mão embaixo do sofá. Peguei um caderno molhado, folhas coladas. Soltei. Fui na cozinha por reflexo e parei na porta. Fuligem no azulejo, uma marca onde a tomada era. Ardeu no nariz. O síndico lembrou. 1 minuto e meio. O tempo correu por dentro do peito. Abri o armário do quarto. Peguei uma meia limpa, uma cueca, nada que pesasse. Tentei achar o cartão, os documentos, qualquer coisa com plástico. Só encontrei um porta-moeda com 2 moedas úmidas. Botei no bolso. A mão tremeu na hora de fechar a porta do guarda-roupa. O gosto de queimado voltou pra boca. Ouvi 30 segundos. Eu olhei a sala uma última vez, como quem se despede de um lugar que ainda é seu. Não peguei mais nada. Saímos. O ar do corredor parecia mais respirável do que lá dentro. Tirei a luva. Devolvi a sacola quase vazia, só com o pequeno que eu juntei. A portaria tinha ficado mais clara. Enquanto eu guardava a declaração no envelope, um vizinho apareceu com uma camiseta dobrada. Toma, tá limpa. Serve em você. Eu aceitei meio sem jeito. Obrigado. De verdade, a malha tinha cheiro de amaciante. Encostei no rosto por um segundo, só pra sentir o contrário de fuligem. Quando eu ia sair, a vizinha do 402 encostou de leve. Se quiser, tem um sofá lá em casa por uns dias. Eu gelei um pouco. Não quero incomodar. Ela balançou a cabeça. Incomoda é ficar na rua. Eu fiquei mudo uns 3 segundos. Disse eu aceito por hoje. Por favor. Ela sorriu de canto. Vamos combinar. Pega a chave com o porteiro mais tarde. Anotei no envelope, do lado do carimbo, o número 402 e o nome dela. Eu sentei num banco de madeira da entrada. Abri o envelope e vi meu nome carimbado de novo. Era pequeno, mas era um chão. A consequência veio na hora. Eu tinha um papel para levar na delegacia e um sofá para deitar sem barulho de alto-falante. Meu corpo desarmou um pouco, como se alguém tivesse afrouxado uma corda dentro do peito. O cheiro de amaciante da camiseta nova ajudou. Levantei, agradeci a todo mundo com um valeu meio rouco, e saí com a cabeça um pouco acima da água. A fita continuava lá em cima. O trabalho tinha ficado para trás, mas eu tinha 2 passos claros, documento e teto de hoje. Isso, para agora, era o bastante para continuar andando. Eu cheguei no fim do dia com a cabeça latejando e a roupa cheirando a 2 coisas, fuligem e amaciante da camiseta que o vizinho me deu. Sentei no batente da portaria antes de subir, só para pôr o dia em ordem dentro de mim. Começou na pressa boba da cozinha, rádio baixo, pão na frigideira. Eu passei a mão na tomada morna e decidi não decidir. Mais tarde o cheiro doce de plástico me puxou de volta, e o fio de fumaça virou bicho. Desci só com o celular, subi no trabalho e desci de lá sem emprego. Toquei a fita do corredor com os olhos e ouvi, só amanhã. Sentei na praça, pedi ajuda, vi visto azul e não resposta. Negativo no banco, rodoviária, marmita, água, banho de pia, café ralo, delegacia dizendo traz comprovante, portaria, carimbo, 3 minutos no AP, quase nada para salvar, e o sofá da 402, que apareceu quando eu já tava indo embora. Eu tava pronto para dizer que não tenho como recomeçar e encerrar por aí, mas a verdade é um pouco mais torta. Eu não sei o como, mas eu já tenho por onde. É pequeno, é feio de ver, é passo curto. Amanhã eu volto cedo com a declaração, tiro o boletim, começo a segunda via, depois eu resolvo o telefone, banco, o que der eu não tô vendendo esperança, só organizando o caos. O cheiro de queimado ainda mora em mim, mas hoje eu ganhei 2 cheiros novos, cloro da luva e amaciante da camiseta. São bobos, eu sei, mas lembram que tem gente no caminho. Eu assumo de novo, sem decorar, eu ignorei o aviso daquela tomada. Eu carreguei essa escolha o dia todo, e o dia me devolveu a conta em capítulos. Perder a casa e o trabalho no mesmo dia é um tipo de silêncio que grita. Eu ouvi. Agora eu falo pra fora pra não esquecer por dentro. Se eu não contar certinho, amanhã eu acordo achando que foi sonho ruim. Não foi.
O que fica é simples. Eu existo no papel de novo. Meu nome carimbado no envelope. Eu tenho onde deitar hoje. Eu sei qual fila eu pego amanhã. O resto é um depois que eu não consigo ver ainda. E tudo bem não ver. Por enquanto, andar já é muito. Eu aprendi do pior jeito que empurrar pra frente custa caro. Então eu paro aqui, respiro e guardo na cabeça uma linha reta. Segunda via primeiro, o restante depois. Se eu tiver que pedir ajuda, eu vou pedir sem rodeio. Eu me levanto desse degrau e sinto o corpo mais pesado que a sacola leve na mão. Eu vejo meu andar lá em cima, ainda com fita. Eu encaro sem desviar. Não tem nada heróico aqui. Tenho um inventário honesto do que sobrou e do que eu vou atrás quando o dia abrir. E, pela primeira vez desde amanhã, a frase que martelava perde um pouco da força. Eu não repito eu perdi tudo. Eu digo eu começo por aqui. A porta do 402 abriu com um cheirinho de comida feita e casa limpa. Tapete pequeno, luz amarela, ventilador de teto batendo manso. Ela falou e entra com a naturalidade de quem já tinha decidido antes de me oferecer. Eu tirei o tênis na porta por vergonha da fuligem. Fiquei com a meia. Ela apontou pro sofá e deixou uma toalha dobrada em cima, clara, cheirando a amaciante. Se quiser, o banheiro é ali, eu disse obrigado, sem volume. Senti o corpo duro, como se eu tivesse caminhado o dia inteiro com uma mochila que não existe. O banho foi curto, água morna, sabonete simples. A fuligem desceu pelo ralo em fios finos, preto que clareia, como se o dia estivesse indo embora de mim. Lavei o rosto 2 vezes, passei a mão na nuca até a pele arder. Fiquei de olho no espelho embaçado. Meu reflexo parecia mais humano e muito cansado. Enxuguei devagar, vesti a camiseta limpa que ganhei na portaria. Ela caiu leve no corpo. O cheiro de amaciante ganhou da fumaça por alguns minutos. Na sala, ela já tinha deixado um copo d'água em cima da mesinha. Do lado, um carregador. Serve no teu. Eu testei. Servia. Pluguei o celular e ele acendeu com um suspiro. Eu agradeci de novo, agora olhando no olho. Ela disse que ia deitar cedo, que se eu precisasse de algo era só bater. A TV murmurava baixinho uma novela atrasada. A casa tinha barulhos de casa, talher guardado, porta do armário que faz toque, o ventilador, uma risada de vizinho indo e vindo pelo corredor. Deitei no sofá e a mola fez um barulho cansado. Puxei o cobertor fino pro peito. O tecido tinha aquele cheiro doce do sabão que abraça a gente sem pedir nada em troca. Respirei fundo e vi o teto ganhar contorno. Peguei o celular e gravei um áudio curto pra ela. Obrigado por não me deixar na rua. Apertei enviar e deixei o aparelho na mesinha, carregando devagar. Eu senti a cabeça esvaziar do jeito bom, como se alguém tivesse tirado uma mochila invisível do meu ombro. Lá pelas tantas, a garganta me lembrou da metade da marmita. Levantei, fui até a cozinha pedindo licença com a voz. Ela apareceu na porta de pijama. Usa a frigideira. É melhor, esquentamos o frango na pressa. Dividimos 2 pedaços em silêncio confortável. Eu lavei a louça por vergonha e por gratidão. Ela riu quando me viu secando com o pano. Tá em casa, a frase bateu numa parte de mim que tava vazia desde cedo. Voltei pro sofá. Ajuste fino do travesseiro. Celular piscando uma mensagem atrasada de força aí de alguém que leu tarde. Respondi, obrigado. Amanhã eu resolvo meu documento. Escrevi exatamente assim. Simples, sem prova de nada. Só a linha que eu precisava segurar. O corpo entendeu o recado. Os olhos pesaram. Por segundos eu briguei com a vontade de chorar, mas não era tristeza pura. Era alívio com vergonha em volta. Eu pensei nas filas de amanhã, na delegacia, no boleto vermelho, na fita lá em cima. Tudo ao mesmo tempo. E aí, por milagre pequeno, veio um pensamento só. Acordar cedo, levar a declaração, tirar o boletim e começar a segunda via. Desenhei isso com o dedo na manta, como se fosse um mapa. Não tinha setas, não tinha atalhos, tinha começo. Adormeci sentindo o ventilador jogando um vento bonzinho na testa. Acordei meia hora depois com o barulho do celular, bateria em 12%. Botei no silencioso, deixei carregando, voltei pra posição. Fechei os olhos sem medo, pela primeira vez no dia. Ainda tava tudo perdido? Tava, mas eu tinha um teto pra uma noite, um papel com meu nome e um carregador emprestado. O resto eu ia atrás quando o dia clareasse.